de apartamentos, se você... Porque eu não acredito em um corretor generalista, tá? Os corretores que eu conheço de alto empenho, de alto impacto, de alta performance, eles são especialistas. Se eu vou ser especialista em apartamentos de acima de 100 metros, eu tenho que conhecer todos os apartamentos. A ponto de estar discutindo com ele as opções do mercado. Mas a gente quer trabalhar com tudo. Quem trabalha com tudo não trabalha com nada. Seja um especialista. Eu não conheço... Você sabe aquela história? A pessoa sabe um pouco de cada coisa. Ela é boa em alguma coisa? Não. Ela é mais ou menos em alguma coisa. Procure um nicho de mercado. Estude esse nicho e se transforme melhor naquele mercado. Se ele é de móveis compactos, se é de alto padrão, médio padrão, você entre naquele mercado e seja melhor. Conheça todos os produtos para que você possa saber responder cada objeção. Agora, o cliente vai ter dúvida, ele vai te questionar, ele vai perguntar. E o quanto você está pronto para responder? O quanto você tem de conteúdo? O quanto você é capaz de ajudar ele? Você está baseado, fundamentado naquele nicho de mercado para você poder responder. Porque a gente fala de empatia, né? Bonita essa palavra. Mas enquanto você consegue se colocar na pele do cliente, entrar dentro do cliente, olhar para o olhar do cliente, para que você saiba qual é a dor dele. Está comprando o primeiro imóvel, está trocando imóvel, ou estava no imóvel maior, os filhos cresceram, casaram, e agora ele quer o menor. E no momento que ele está, a gente precisa saber porque a gente vai usar a maneira, a abordagem, em cima do perfil do cliente. Então eu preciso saber quem é meu cliente. Ele mora no bairro? Ele já visitou muitas imobiliárias? E se não comprou por quê? Ele vai falar para você a dor. Então a gente não se preocupa em saber se ele é do bairro, se ele está ciente dos preços praticados no mercado. Mas você está entendendo, um cliente que veio de Campinas e ele foi remanejado pela empresa e ele vai morar aqui no Tatuapé. Ele vem com a base do metro quadrado de Campinas. Então fatalmente ele vai achar caro as coisas que você vai mostrar. Está caro comparado aqui. Lá em Campinas, mas o mercado é sazonal. Cada um tem suas características. Então seja mais relacional e não apenas transacional. Gere uma relação com o cliente. Saiba quem é seu cliente. Olha, a informação está aí. Pega o nome do cliente, entra no Instagram, entra no Facebook, dá para entender como é que é esse cliente. Se ele é mais escolado, se ele é mais jovem, se ele é viúvo, se ele é casado, se ele frequenta os restaurantes do bairro, se ele é esportista, para poder falar de um condomínio, que é condomínio clube, que aí você vai vender benefício e não característica. Então a gente precisa trabalhar de forma mais assertiva, atendendo o cliente, registrando tudo. Foque em resolver o problema do cliente, não vender imóvel. Encontre o decisor de compra. Mostre interesse genuíno, mais do que falar em solução corretora. Não, eu vou vender para você, mas calma, eu nem falei que eu quero. O corretor já quer falar que vai vender, que vai fechar. Não sabe, primeiro não entendeu o cliente. Sem entendimento não há atendimento, meu amigo. Essa frase é minha, eu falo há 500 anos, você já deve ter ouvido. Sem entendimento não há atendimento. É impossível atender bem sem entender bem. Faz sentido ou não? Bora? Como é que está meu tempo aí? Meu relógio está parado aqui. Me fala aí. Use a criatividade. O que é a criatividade? É criar uma atividade nova, diferente daquilo que ninguém está fazendo. Estimule o cliente a visitar o imóvel. Olha, se o senhor não quer visitar o imóvel, você está dando um gatilho equivocado. Vamos visitar o imóvel? Creio que o senhor vai gostar desse imóvel. Evite palavras como gostaria, poderia, deveria. Técnica, PNL, rapport, você precisa estudar. São técnicas, tem toda uma psicologia no atendimento. Como você fala, o cliente, a forma que você fala, estimula o cliente a visitar ou não o imóvel. Então substitua, acredito que o senhor vai gostar desse imóvel, penso que esse imóvel vai lhe agradar. Você concorda que estimula o cliente no telefone a desejar visitar o imóvel? E às vezes o corretor fala, olha, se o senhor quiser dar uma olhadinha no imóvel, mas isso aqui nunca ninguém falou e as imobiliárias do Tatuapé não fazem. Só as lá do Secov que eu dou treinamento. Substitua, vamos, acredito, entenda qual a motivação do cliente. É uso próprio, investimento. É totalmente diferente a abordagem. Quem compra para rentabilidade, quem compra para ter valorização futura, é outra técnica, é outra abordagem.
Agora, se eu estou trabalhando com imóvel comercial, eu preciso entender esse mercado, esse nicho, esse perfil de cliente. Como? Estudando. Cuidado com o modo de falar, pois é o cliente que compra, o corretor tem que inspirar eles. Ó. Ele que compra. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que o cliente é o cabeça e o corretor é o pescoço. O que faz o pescoço com a cabeça? Direciona, da base, faz a visão do todo. Essa deve ser a função. O que falta no mercado? O corretor pescoço, que dá uma boa base, que dá uma boa estrutura para que ele possa enxergar as possibilidades que existem no mercado. Ao invés de ser um... É legal falar, ó, Adolfo, está no meu cartão, coloquei lá que eu sou consultor de imóveis. Você acha errado, Adolfo? Eu não acho errado. Só que consultor vem da palavra consul. Você está pronto para dar uma consultoria de imóveis? O quanto você está pronto para falar de precificação, de documentação de imóvel, falar sobre financiamento de imóvel? Então, consultor é consultoria. Então, cuidado, eu não vejo problema nenhum. Mas lembre-se que como você se apresenta, você gera uma expectativa. O problema é que muitos frustram, porque vira argumento de político, né? Promete alguma coisa e não cumpre. Porque se o holofote está em você, lembre-se que ele vai avaliar se aquilo que você está falando tem a ver ou não. Entreter, divertir, interagir, ter iniciativa, paciência, seja educado, é humanização, é compra de imóvel. É uma decisão muito que mexe com o emocional. Por isso que nós temos que ter inteligência emocional, a ponto de fazer a gestão emocional e fazer o cliente, inclusive, se sentir tranquilo, paciente, acalmar o cliente. Isso é consultoria, isso é atender o cliente segundo o que ele espera, segundo o que ele procura, ser educado. Às vezes a gente dá os treinamentos e aí eu vejo lá os números da empresa e eu vejo que os leads vão sendo abandonados lá no CRM. E aí você vai falar com o corretor, olha, você lembra desse cliente? Ah, liguei, esse cara é mal educado. Liguei para ele, foi super grosso comigo. Eu te pergunto, você ligou no momento certo? Ah, mas eu liguei na hora comercial. E se naquele momento ele acabou de descobrir que o funcionário dele estava roubando? E se naquele momento ele acabou de brigar com a gerente? E você liga naquele momento, você manda uma mensagem, ele te responde. Por isso que eu falei, desiste do cliente, abandona. Será que era o momento certo? Mas o corretor sai falando. E às vezes não é o momento certo de falar sobre negócios. A minha pergunta é, esse é o momento bom para nós falarmos sobre negócio? Senão eu nem começo. Senão eu começo a falar, e aí eu vou receber um cliente mal educado. E aí você desiste dele. Agora, se você depender de clientes educados para vender, você está perdido. Porque se a gente vive uma geração onde as pessoas estão estressadas e são duras quando falam com você e mal educadas, é esse. Então, por isso que a gente fala que o bom profissional tem que ser resiliente, suportar a pressão do cliente mal educado, engole seco. Agora, você não vai poder desistir, porque esse pode ter lá, esse cliente pode ser um VGV que você precisa para mudar os números do teu mês. Então, eu vou tentar, porque às vezes eu liguei no momento errado. E até a forma que ele vai atender o telefone, você vai perceber que você ligou no momento errado. Agora, eu não vou fazer mais uma tentativa, eu vou falar, olha, outro dia eu liguei, o cara estava tão bravo. Olha, você me perdoa, provavelmente eu liguei no momento inadequado. Você me perdoa, mas se o senhor me permitir e me falar um horário ideal, eu gostaria de estar falando novamente com o senhor. Realmente, acabei de ter um problema aqui e tal. É pela voz, pelo jeito. Agora, vou desistir desse cliente porque ele foi mal educado? Não. Entenda isso. O corretor é aquele que aproxima o imóvel, o sonho é o cliente. Atenda como a gente lá atrás aprendeu a técnica antiga de venda, né? Atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Não. Atenda o cliente como ele gostaria de ser atendido. Só que ele tem uma necessidade. Ah, Adolfo, eu não compro esses compactos. Imagina que eu vou comprar para mim de 30 metros quadrados, mas o móvel não é para você, é para o teu cliente. Por que você quer opinar? Agora, aquilo que eu falei, seja empático, entre na pele do cliente que compraria aquele imóvel. Entenda a natureza daquele comprador. Ah, tá certo, Adolfo, se eu fosse jovem, solteiro, eu compraria um compacto, um estúdio. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado e não ser parcial quando nós atendemos. Porque a alta emoção, a compra de imóveis é um evento marcante. A gente fala sobre os 3 vezes do atendimento, né?
que é uma experiência de conexão emocional, e para ter a prioridade, você tem que usar os 3 vezes. É verdade, nunca fale aquilo que não é verdade. Sabe como o mercado erra quando passa informação equivocada? Exemplo, há um índice de reclamação incrível que o corretor dá a metragem errada dos apartamentos. Sabe aquela efeito manada? Todo mundo fala que aquele apartamento tem 100 metros, aí os corretores vão repetindo. Só que na verdade ele tem 92,5. E aí o corretor fala, vale 10 mil metros quadrados. Está faltando aí. Está faltando 7,5 metros. Se é 10 mil, é quase 75 mil reais. Quem paga essa conta? Agora o corretor fala. Ele, não, tem 100 metros sim. Você olhou a matrícula? Agora a gente tem tantas ferramentas que dão as informações, né? Então eu não posso me permitir dar uma informação errada. Porque vai gerar problema. E aquele negócio vai abrir. Então cuidado com aquilo que você fala, seja verdadeiro, nunca prometa ou fale aquilo que você não tem certeza. Eu costumo dizer que, Adolfo, mas o proprietário me deu acesso à matrícula, então fala, olha, em torno de 90 a 100 metros, 90, uma média, depois eu confirmo a hora que eu olhar a matrícula. Agora, afirmar que tem uma metragem e não tem, você já viu alguém fazer isso no mercado? O tempo todo. Isso é um erro. Vai trazer o quê? Insegurança e descrédito no nosso atendimento. Vontade, como eu falei, atenda com vontade. Demonstre que você está interessado em atender o cliente e enquadrar ele dentro do perfil. Mas todo cliente é um potencial até que ele prove ao contrário. Para de achismo. Adolfo, é que eu olhei o carro dele, é que eu olhei a roupa dele. Cuidado com o preconceito, conceito pré-concebido de algo. Você não sabe, tem muita gente que tem dinheiro e não fica ostentando. Aliás, aqui no bairro o que mais tem é gente ostentando. É o novo rico, é o emergente. Cuidado com essas pegadinhas. O cara anda com carrão, está devendo, mora de aluguel, mas ele quer dar uma de bam, bam, bam. Cuidado com isso. E valor, agregue valor no teu atendimento. Agregue valor no cliente, pelo teu conhecimento. Eu costumo dizer que no mínimo o corretor tem que empatar de conhecimento com o cliente. Agora, se o cliente sabe mais que o corretor, já era. Já é, Elvis. Não vai comprar com você. Agora, não subestima os clientes. Os clientes têm muita informação, porque ela está disponível no mercado. E ele estuda antes de procurar você. E se ele entender que ele sabe mais que você, o que ele vai fazer? Vai te descartar. Adolfo, eu desisti de procurar corretor, eles são muito ruins. Não agregar a informação, preferi comprar direto. A gente ouve essas histórias, sim ou não? O erro está no quê? Na gente que não estuda, não se prepara. São componentes dessa experiência. Então não faça pré-julgamento. Parece ingenuidade falar sobre isso, mas você ficaria surpreso a quantidade de corretores que ainda julgam o cliente, o prospecto, pela aparência. Tamanho da família Vestimentas, falamos. Busca ativa e pesquisa online. O consumidor já sabe quais vírus. Eles sabem tudo. Eles são imunizados à mentira. Os clientes são especialistas em compra. Já olhou tudo, está lá. Então, ele quer que você tenha informações adicionais, que você fale aquilo que não está no mercado, aquela informação pessoal, ou da empresa, ou do produto, que só você tem, porque não está disponível no mercado. Porque o resto que tiver disponível no mercado, se você repetir, não vai acrescentar absolutamente nada. Quanto mais atenção for dada ao cliente, maior a chance de cliente fidelizar. Conheça o produto na palma da mão. O corretor vai fazer a visita, o que acontece? Ele se perde. Ele não sabe se o imóvel é do bloco A ou bloco B. Ele não sabe se entra pela frente ou por trás. Vai conhecer o imóvel junto com o cliente. Desculpa, aí parece a Loft, né? Nada mal, tem alguém aqui, a minha amiga trabalhou na Loft. Não seja um Uber dos negócios imobiliários. É lamentável. Porque o corretor da Loft é assim, né? Ele sai para mostrar o imóvel e ele vai conhecer o imóvel junto com o cliente. Né? E é isso que a gente tem. Então a gente pode ser diferenciado. Mas se você está querendo um Uber dos negócios imobiliários ou a Loft, você vai ser tratado na média. Quem é mais ou menos está mais para mais ou mais para menos? Vamos perguntar para vocês. Mais para menos. É o mais ou menos que é médio, que é mediano, então ele é fraco. Cuidado. Para ter sucesso, você precisa conhecer o produto profundamente. Quem é a construtora, há quantos anos, enfim. Os detalhes do detalhe, né? Estude as plantas. É aquela briga do cliente do corretor com o cliente. Não, mas lá só tem 3 dormitórios.
Não, mas eu vi um de 2 dormitórios. Não, só tem 3 dormitórios. Só que o empreendimento tem 3 plantas. O corretor só conhecia de 3 e ele